Crescendo em oração. Esse é o tema da nossa live da palavra de hoje. Você é meu convidado, a minha convidada, super bem-vindo aqui conosco. Toda sexta-feira, 8 da manhã, aqui no Instagram, nós estamos juntos nessa live da palavra. Eu quero você sempre aqui comigo. Nós estamos crescendo com a palavra de Deus e hoje nós vamos crescer em oração. Glória a Deus, bom dia, queridos irmãos que já estão por aí. Que bênção, glória a Deus. Queridos, que alegria nós estarmos mais uma vez juntos aqui. Quero te pedir que você me ajude a compartilhar essa mensagem. Eu tenho recebido o retorno de algumas pessoas. Eu tenho encontrado com algumas pessoas na igreja que têm me falado, inclusive, que não estão recebendo as notificações da live. O Instagram realmente não está encaminhando para muita gente. Então, se você puder me ajudar aí a compartilhar, a mandar para o máximo de pessoas possíveis, eu te agradeço, porque aí mais pessoas vão poder receber dessa mensagem, dessa palavra. Eu mesmo já vou mandar aqui para alguns que eu sei que estão sempre com a gente aqui. Ontem eu contei com a Isabela na igreja, ela falou isso pra mim, ela falou: Vini, não tá aparecendo pra mim, você parou com as lives? Eu falei: não parei com as lives, mas é porque o Instagram realmente não tá mandando mais, e nem mesmo quando a pessoa, nem mesmo tá aparecendo lá no início. Hoje em dia eu tenho percebido isso. Eu mesmo esses dias fui convidado para participar de uma live com uma amiga, e aí não tava lá no início, aparecendo lá nos primeiros, né? A live. Aí eu tive que caçar o Instagram dela, achar, para poder mandar. Tô mandando aqui para todo mundo. Me ajuda aí, compartilhar com a galera. Hoje nós vamos falar de oração. Então, se você já conhece alguém aí que é da oração, alguém que precisa crescer ainda mais nessa realidade, ó, a Alessandra tá falando aqui, ó, não tá aparecendo no início, tive que colocar seu nome. É isso. Muitos irmãos têm comentado isso comigo, eu mesmo tenho percebido isso. Então me ajuda a compartilhar aí, mandando para todo mundo. Nosso tema hoje tá maravilhoso e eu quero hoje ter um tempo de ensino, né? A maioria de vocês me conhece como professor, né? Então eu quero ter um tempo de ensino mesmo. Nós vamos ler os textos, eu quero explicar o texto com você, para a gente poder entender o que a palavra está falando. Vou te dar princípios, pontos para você anotar. O tema hoje é crescendo em oração. Esse assunto, né, é maravilhoso. Afinal de contas, oração é o nosso relacionamento com Deus, né? É a forma de estarmos diante de Deus. Então, eu quero todo mundo aqui comigo. Então, compartilha aí, ó, manda para todo mundo, manda pro povo, principalmente quem você sabe que é envolvido ou que precisa se envolver mais ainda nessa questão da oração. Nós vamos crescer juntos nessa manhã. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui, essa porta aberta pelo Senhor. Eu louvo a Deus sempre por cada oportunidade de estar aqui com vocês e de ter esse poder de falar da palavra de Deus, né? Porque o que me transforma não é o que eu acho, é a palavra. Então quero aproveitar esse tempo aqui para compartilhar a palavra de Deus. Então vamos aproveitar, manda aí para o máximo de pessoas que você puder, me ajuda a compartilhar. Estou mandando aqui para todo mundo. Meu Deus, aleluia. Que eu quero realmente que a gente possa entender nessa manhã. Porque muitos de nós não estamos tendo orações respondidas porque não compreendemos o que é oração. Não compreendemos como orar. Então hoje eu não vou te dar as palavras no original. Eu não quero olhar os pontos da oração. Mas eu quero te dar princípios práticos para você entender o que fazer, como praticar isso. Então vou
te passar princípios que vão te ajudar na prática, para você realmente praticar. Colocar em ação aquilo que você tem recebido aqui. Então, é muito importante a gente entender. Porque a gente muitas vezes tem essa sensação de que a oração é algo abstrato ou algo que tem a ver com o que eu estou sentindo. É só colocar o coração, é só colocar os sentimentos. Mas não é isso. Não é assim. É óbvio, se derramar diante do Senhor, derramar a sua vida, mas é também entender que existem princípios, existe uma forma. Deus colocou dessa maneira. Deus estabeleceu aí um modo de nos aproximarmos dele. Então, nós precisamos compreender para então, de fato, poder acessar essa realidade. Então, eu acredito que compreender isso é fundamental para que a gente possa ter nossas orações respondidas. Quem quer ter orações respondidas? Eu quero. Eu quero viver na minha vida orações respondidas. Mas para que eu possa viver orações respondidas, eu preciso ter a minha vida alinhada ao propósito, alinhada àquilo que Deus espera disso. Então eu não posso ignorar que existem sim princípios. Então eu quero, nessa live de oração, ensinando sobre oração, começar orando. Enquanto isso, você pode continuar compartilhando, mandando para o máximo de pessoas possíveis esses textos, a live. E se você gosta, você vai anotando, pega um material aí, um papel ou alguma coisa para você escrever. Eu vou te dar o ponto 1, ponto 2, ponto 3, então você vai anotando aí o máximo de coisas que você puder. E com a sua Bíblia sempre perto. A Bíblia sempre, porque é ela que vai nos nortear. Não vou falar nada do que eu acho da minha cabeça. Nós vamos pegar os textos da palavra de Deus, entender o que Deus está falando nesse dia. Amém? Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, por essa manhã de estarmos aqui com a tua palavra, crescendo com a tua palavra, crescendo em oração com a tua palavra. Obrigado, Deus, por cada um dos meus irmãos que já está aqui, aqueles que ainda vão entrar, que vão assistir depois. Eu te agradeço pela vida de cada um que vai tirar esse tempo para crescer com o Senhor, crescer com a tua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ver o nosso coração e as nossas motivações. Nós estamos aqui não para um ibope na terra, não para um reconhecimento humano, mas é porque nós queremos, ó Deus, viver a tua vontade. E para viver a tua vontade, precisamos nos submeter àquilo que o Senhor está fazendo. E se nessa oportunidade o Senhor quer nos levar mais fundo em viver oração, em praticar oração, em crescer em oração, ó Pai, nós queremos também, nós vamos nos envolver, nós vamos nos comprometer com isso. Então, Pai, fala conosco nessa manhã, traz luz ao nosso coração, ilumina a nossa mente, traz, ó Deus, essas realidades para nós, para que nós possamos, ó Deus, revolucionar a nossa vida com a tua palavra, com a tua direção, para que possamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Queremos desfrutar a tua vontade, a plenitude da tua vontade. E por isso queremos nos submeter, mais uma vez, submeter nossa vida, tudo que temos e que somos, ao Senhor. Por isso fala conosco nessa manhã, traz luz ao nosso entendimento e revoluciona a nossa vida por meio desse ensino da tua palavra nessa manhã. Nos guia que o Espírito Santo esteja conosco. Tem liberdade no nosso meio sempre. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, glória a Deus. Vamos lá, continua mandando aí, compartilhando. Sejam bem-vindos vocês que estão entrando, que estão acessando aqui a nossa live toda sexta-feira. Nós estamos aqui às 8 horas da manhã, na live da palavra, crescendo com a palavra de Deus. E você sempre, sempre meu convidado a estar aqui. Então, se você no decorrer da mensagem for lembrando de alguém, você vai passando, tá? Vai caminhando. Mas hoje, o tema de hoje é crescendo em oração. Nós estamos aqui como igreja, você que é da Novos Começos, nós estamos aqui num momento assim, nos dedicando ainda mais à oração. Esses últimos dias do ano, eu tenho percebido que esse é um clamor de Deus. Deus tem nos
chamado para esse lugar da oração. E eu amo, né? Quem me conhece há muito tempo sabe que eu sempre fui envolvido nesse ambiente de oração. Eu sou cria da oração, porque minha mãe é uma mulher de oração. Minha mãe sempre foi. Eu tenho registros mentais, assim, de muito novo. Minha mãe, nos círculos de oração, nas consagrações, nas orações pela madrugada. Quem já teve aula comigo, né? Em algumas aulas eu compartilho algumas experiências, né? Principalmente lá nas consagrações pela manhã. Falei até essa semana isso na Barra. Então eu tenho muito essa memória assim da oração, né? E cresci nesse ambiente, vivendo isso na prática. E a oração não era algo que eu ouvia só na igreja, mas em casa. Minha mãe sempre foi uma mulher de oração, continua sendo. Ela é uma mulher de oração. E quando eu comecei a caminhar com o Senhor, e de uma forma mais específica, depois que eu comecei a me envolver ainda mais com a palavra e com aquilo que Deus tem para mim, eu comecei a me dedicar ainda mais à oração. E esses últimos dias, entendendo que Deus está nos trazendo a esse lugar de oração, ficou muito claro no meu espírito essa semana que a gente tinha que falar de oração. Então você que está aqui, fica aqui, não vai embora. Depois compartilha essa live com alguém. Eu vou deixar salva, porque eu quero que mais pessoas acessem isso. Porque nós vamos falar sobre oração hoje e é preciso entender o que estamos fazendo para que a gente possa ter o resultado que Deus espera. Porque muita gente está orando, está gastando tempo em oração, mas não está vendo o resultado porque não está cumprindo os princípios. Não existe um protocolo, não existe um cronograma, não existe uma forma, mas existem princípios. O reino de Deus se move por princípios. Deus não quebra princípios. Deus leva a sério princípios. Então precisamos entender os princípios. Então o primeiro texto que eu quero ler com você, só para a gente iniciar, é o texto de Jeremias 33:3, né? Que esse texto aí é o texto que a gente fala de oração sempre, e a gente vai falar sempre sobre ele. Jeremias 33:3. Olha aí esse texto. Jeremias 33:3 é o texto que a gente vai iniciar a nossa live hoje. Hoje a voz está um pouco melhor, né? Porque ela melhora e eu dou um jeito dela piorar de novo. Mas é isso. Vamos continuar. Vamos lá. Ó, Jeremias 33:3, esse texto. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Queridos, esse texto tem toda uma aplicação específica, mas eu entendo também como um princípio. Olha só o que Deus está dizendo. Se você me invocar, eu vou responder. Deus não está dizendo assim, ó, clama para eu pensar se eu quero responder. Ele está dizendo assim, ó, clama e eu vou responder. Invoca e eu vou responder. Deus, ele é o maior interessado em te dar respostas. Eu quero que você saiba disso. Comece essa live entendendo isso. Inclusive, pega alguma coisa para você anotar o que a gente vai falar hoje aqui. Não fica só ouvindo. Eu sei que se você estiver no trabalho, você foca aí, recebe. Depois você pega a live. Mas tenta anotar. Anota aí em algum lugar os textos, o que a gente vai falar aqui, o máximo de coisas, para você depois rever isso e internalizar isso. Deus é o maior interessado em responder a sua oração. Eu quero que você saiba que mais interessado do que você está em ser respondido, está Deus em responder. Deus é o maior interessado em responder a sua oração. Ele diz, invoca e eu vou responder. Clama e eu vou responder. E ainda ele diz mais, vou anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Olha só, a oração é um lugar em que Deus nos anuncia, revela. A oração não é simplesmente um lugar de petição, e também mas não é só um lugar de deixar meus fardos, e também
mas é também um lugar onde Deus deseja revelar, deseja responder e revelar. Ele quer falar. Queridos, primeira coisa que eu quero que você entenda, oração não é monólogo, oração é diálogo. Não é monólogo, é diálogo. Não é só você falando, é você falando e ouvindo. Parou, tia? Deu ruim aí, gente? Travou a live? Será que foi só lá ou foi em todo lugar? Fala comigo aqui, gente. Responde aí, meu povo. Tá travado? Parou? Voltou? Como é que tá? Me dá o feedback aí. Tá normal. Normal aqui. Normal. Pronto. Então tá tudo bem. Então, queridos, a oração não é monólogo. A oração é diálogo. Não é só um lugar para você falar e você tem que falar. Vai falar, vai desabafar, vai entregar seus fardos, vai entregar o que pesa, vai entregar suas situações, suas questões. Faça isso, mas entenda que não é só isso. A oração é um lugar de comunhão, relacionamento com Deus. Do mesmo jeito que você quer falar, Deus também quer falar com você. Então ele está dizendo, você vai me invocar, eu vou responder e vou anunciar. Responder e anunciar é Deus falando. Você vê que é mais Deus falando do que você falando. Você só vai orar e ele vai responder e anunciar. Então, irmãos, oração é um lugar de estabelecer relacionamento, comunhão. É uma conversa, é estar com Deus. A gente sabe que tem tipos de oração. Você que é aluno do Revaiar, você sabe, né? Que tem a oração de petição, tem a oração de entrega, a oração de intercessão. Mas a gente sabe que oração é um lugar de relacionamento acima de qualquer coisa. É um lugar de comunhão. É um lugar de estar com o Senhor. Então eu quero que você abra sua Bíblia agora em Daniel, no capítulo 9, porque eu vou te mostrar algo aqui no texto. Olha aí, Daniel 9. Deus, vou pegar meu papel aqui que eu quero anotar essas coisas também. Porque às vezes eu vou falando as coisas que não tá programada. Daniel, abre aí. Daniel 9. Versículo 20 e versículo 21. Olha aí, Daniel 9, 20 e 21. Daniel 9, 20 e 21. Pessoal, aproveita aí se você quiser lembrar de alguém. Nós estamos falando de oração. É um assunto muito importante. Encaminha para alguém, pode mandar, para que mais pessoas recebam. Olha só, Daniel 9, 20. Falava eu ainda e orava. Olha só, Daniel estava orando. E confessava o meu pecado e o pecado do meu povo diante de Israel. E lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Vamos continuar lendo. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Olha aí, Daniel 9, do 20 a 23, que a gente leu, né? Gente, olha isso. O texto está dizendo que Daniel estava orando. E ele estava suplicando, entregando, confessando o pecado do povo, intercedendo. E o texto diz que ele ainda estava na oração, falando na oração, quando Gabriel, o homem Gabriel veio. O anjo Gabriel veio direto, tocou nele. E o que o anjo falou para ele foi, Daniel, no início da tua súplica já saiu a tua resposta. Olha isso. Vai dizer para mim
que Deus não estava querendo responder Daniel? Vai dizer para mim que Deus não estava interessado em falar com Daniel? É claro que Deus estava. A gente sabe do contexto desse texto, a gente sabe que Deus estava esperando alguém orar. Deus estava querendo responder. E quando Daniel se posiciona em oração, Deus manda o anjo. O texto diz, gente, não sou eu que estou inventando. Lê o texto de novo, deixa eu falar, que Gabriel veio rapidamente e me tocou a hora do sacrifício. Ele queria instruir-me, falar comigo. Gabriel é um anjo mensageiro, estava levando uma mensagem de Deus, levando uma resposta de Deus. Deus quer revelar, Deus quer instruir, Ele quer falar e Ele quer revelar coisas grandes e ocultas que não sabes. Então a oração é esse lugar. Tem gente querendo receber revelação de Deus sem orar. Tem gente querendo saber a vontade de Deus sem orar. Você quer compreender a vontade de Deus? Vai orar. Mas ora de verdade. Se coloca diante do Senhor e deixa Ele te responder. Porque a gente está tão corrido e a gente tem tá tudo tão cronometrado. Esses dias eu estava falando na oração. A gente sai da oração, a gente vai para a oração. Da oração a gente tem que ir no mercado a gente vai para casa e faz o almoço, dá o almoço para as crianças, faz isso aqui. De tarde faz isso, à noite faz isso. Tudo cronometrado. Nosso dia todo programado. Se a gente não se organizar para ter um tempo com Deus, irmãos, tempo com Deus também é algo que eu preciso fazer com intencionalidade. Então, se você sabe que seu dia está corrido, se organiza para você ter esse tempo. Mas não dá o dia corrido como desculpa para não ter o tempo com Deus. Porque é no tempo com Deus, no tempo de oração, que Deus vai responder sua oração. Vai te dar clareza. Vai te dar resposta. Então, querido, quer receber resposta? Quer receber clareza? Quer saber o que Deus quer falar? Gasta tempo em oração. Investe tempo em oração. Oração não é perda de tempo. Oração é investimento. Toda oração, Deus quer responder toda. Toda oração, Deus quer trazer resposta. Agora, a pergunta está, por que nem toda oração Deus dá resposta? Por que nem toda oração tem resposta? Porque nem todas as vezes que a gente ora, a gente percebe a resposta. Comecei a live falando isso, mas teve muita gente que entrou depois. Muitas vezes a gente quer orar, mas a gente não sabe que existem princípios para a oração. Não existe protocolo, formulário, não existe um cronograma, não é isso. Mas existem princípios. E os princípios da palavra precisam ser aplicados. Porque a oração que usa dos princípios da palavra tem resposta. Porque Deus quer responder. Deus é o maior interessado em responder a sua oração. Deus é o maior interessado em te dar a resposta. A Alessandra botou, Vinícius, eu tenho vivido isso e falei com Deus. Senhor, eu preciso parar para falar contigo. Eu preciso parar tudo em meio a tantas ocupações. Isso aí. Queridos, é isso. Nós estamos realmente numa geração que tem muitos afazeres, muitas demandas. A gente está numa correria e todo mundo tá desse jeito. Não é só você que está ocupado, não é só você que está cheio de coisas para fazer. Todo mundo tá. Mas nós precisamos nos dedicar a esse momento de estabelecer relacionamento com Deus. Então, como eu disse para você, essa live vai ser uma live de ensino. Então, eu quero te dar os princípios, os pontos para ter uma oração respondida. Quais são os princípios da oração? Então, se você puder, anota aí, Eu mesmo vou anotar. Eu já tenho eles aqui, mas eu vou anotar. Porque é desse jeito. Quando eu peço para você anotar, é porque anotando você vai internalizar isso. E você vai criar um registro que depois você mesmo vai poder utilizar quando você quiser, no dia que você quiser. Você vai poder internalizar isso. Você vai poder revisitar isso. E vai conseguir receber ainda mais. Então, anota aí. Vamos lá. Princípios para a oração. Princípios para a oração. Primeiro princípio.
Orar ao Pai em nome de Jesus. Orar ao Pai em nome de Jesus. Isso aí, Raquel, anota aí. Anota no caderno da oração. É bom que quando você vai orar, você já volta ali, já vê, né? Só para lembrar. Você que já teve aula no Revaiar, com certeza você já ouviu isso. De repente de uma outra maneira, mas eu creio que isso vai te ajudar. Então, primeiro princípio da oração: orar ao Pai em nome de Jesus. Eu quero ler com você o texto de João, Evangelho de João 16, 23 e 24. João 16, 23 e 24. Orar ao Pai em nome de Jesus. Esse tempo aqui, gente, é para quem quer crescer, tá? O tema da live hoje é crescendo em oração. Se você quer crescer em oração, quer suas orações respondidas, esse tempo é para você. Mas se para você não interessa, problema não, tá tudo certo. Fique em paz, não vou criar grilo com ninguém, mas vou entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Vou ser fiel a isso. E eu tenho certeza que isso vai nos abençoar. Olha isso, ó. João 16, 23, 24. Olha o que a palavra diz. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vou-la concederá em meu nome. Olha aí, ó, Jesus dizendo. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então Jesus aqui está falando com os discípulos sobre orar, sobre falar com o Pai, pedir ao Pai. E ele diz o quê? Vocês não têm pedido nada em meu nome. Vocês não têm pedido em meu nome. Mas quando vocês começarem a pedir ao Pai, olha só, ele não fala para pedir para ele nem para o Espírito Santo. Ele fala que é para pedir para o Pai, em nome dele. Que se você pede para o Pai, em nome de Jesus, o Pai vai te atender. Ele vai dar, ele vai entregar. Então qual que é o primeiro princípio para a oração? Orar ao Pai em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa com você. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Eu não estou te ensinando isso para você ficar avaliando a oração dos outros. É para você ver a sua oração. É para você ajustar a sua oração. É para você ajustar o seu foco na oração. Não é para você ficar vendo, ai, o pastor está fazendo assim. E o pastor não está usando os princípios. E o líder não está. Não. É para você avaliar a sua oração. Irmãos, o ensino da palavra, ele é poderoso demais. Mas tem gente que está usando o ensino da palavra para destruir pessoas, para afrontar pessoas. E não é o nosso propósito. Nosso propósito é o ensino da palavra para crescimento pessoal. É você que está aqui. E eu disse para você, se você sabe que alguém precisa entender isso, compartilha a live, manda lá para a pessoa entrar. Mas se você que está aqui, se sou eu que estou aqui, somos nós que precisamos crescer nisso. Nós precisamos aprender nisso. Amém, gente? Então não é para você ficar avaliando os outros. É para você avaliar a sua oração. E eu percebo que muitas vezes quando nós vamos orar, muitas vezes a gente perde o foco na oração. E às vezes a gente vai orar para Jesus, orar para o Espírito. Por que isso? Tem gente que acha que a oração é instintiva, é algo solto. Existem princípios. Jesus está dizendo, se vocês pedirem ao Pai, em meu nome, ele não está falando só, pede para mim, pede para o Espírito. Ele diz, pede ao Pai, fala com o Pai. Queridos, nossas orações precisam ter direção. Tem um destinatário. É destinatário, né? Remetente é quem escreve, destinatário é quem recebe. Isso mesmo. Destinatário, porque antigamente que tinha carta que a gente aprendia isso na escola. Hoje em dia as crianças nem devem aprender mais, né? O destinatário
É Deus, é o Pai. Quando você está orando, você está falando com alguém. Com quem que você está falando? Tem gente que no meio da oração, olha aí eu dizendo que não é para avaliar a oração dos outros, estou eu avaliando. Mas não estou não, estou te dando exemplo para você aprender, para você crescer. Não estou falando de A nem de B, estou dando exemplo para você entender o que eu quero que você entenda aqui. Tem gente que no meio da oração fala com Deus, fala com Jesus, fala com o Espírito Santo, fala com o diabo. No meio da oração começa, Satanás! Ué, mas a oração não é pro diabo. A oração é pro Pai. Tem gente que começa a falar com a igreja, no meio da oração. Gente, eu tô falando que tem alguns momentos que são direções que às vezes o líder dá. Levanta sua mão, abra sua boca, fale com o seu Pai. Aí continua a oração. Em algumas orações, às vezes, a gente para dar ordens. Mas, irmãos, não pode perder o foco da oração de Deus. Porque até nisso Satanás está roubando a nossa atenção. Quando o diabo começa a fazer as coisas é para nos roubar a atenção. E a gente está perdendo a atenção de falar com o Pai e começa a falar com ele. Com o diabo você não ora. Com o diabo você exerce autoridade. Com o diabo você não ora. Com o diabo você exerce autoridade. Não é para orar. É para exercer autoridade. E o momento de orar é o momento de orar. O momento de exercer autoridade é o momento de exercer autoridade. São momentos distintos. Orar, você fala com Deus. Orar, você fala com o Pai. Exercer autoridade é com o diabo. A gente nem exerce autoridade com Deus e nem ora para o diabo. A gente ora ao Pai e exerce autoridade ao diabo. Você está entendendo isso? Queridos, isso aqui é um ensino poderoso. Isso aqui revoluciona a nossa vida de oração. Está alinhando o que a gente faz para que a gente possa ter eficácia naquilo que a gente está fazendo. A gente está orando. Eu disse desde o início da live, estou falando isso. Tem gente que está orando, mas não está vendo resposta. Por quê? Porque não está cumprindo os princípios. Então nós oramos ao Pai, em nome de Jesus. Raquel até que falou, oração é feita ao Pai em nome do Filho por intermédio do Espírito. A gente vai chegar nessa parte do Espírito, mas é isso, tá certo. Mas é ao Pai. Ora ao Pai. Não ora para o diabo e também não ora para Jesus nem para o Espírito. Ora ao Pai. Jesus está dizendo, se você pedir ao Pai em meu nome, Ele vai dar. Então qual que é o primeiro princípio da oração? Oramos ao Pai em nome de Jesus. Queridos, em nome de Jesus não é uma frase gospel. Em nome de Jesus não é um jargão gospel. Em nome de Jesus é a forma como nós precisamos nos achegar ao Pai para sermos ouvidos. Porque quando você vai em nome de Jesus, quando o Pai olha você e ouve a sua oração, ele está entendendo. Não é o Vinícius que está pedindo. Se ele está pedindo em nome de Jesus, é Jesus que está pedindo. Isso é sério, gente. Por quê? Porque eu não faço tudo certo. Mas Jesus fez tudo certo. Eu não sou perfeito. Mas Jesus é perfeito. Meu sacrifício não vale muita coisa diante de Deus. Mas o sacrifício de Jesus foi perfeito. Foi eterno. Então, quando eu vou ao Pai em nome de Jesus, é como eu estou levando uma procuração. Quem é advogado entende isso melhor. Uma procuração é aquilo que te dá plenos poderes, direitos de usar o nome de outra pessoa. Então, quando você vai ao Pai em nome de Jesus, você leva a procuração em nome de Jesus. Então, está escrito lá, Vinícius, nananana, em nome de Jesus. Pode usar, pode fazer. Ele tem direito, poder, e ele vai receber tudo que está no nome de Jesus. Pronto. Aí eu vou ao Pai e falo, Pai, é no nome de Jesus que eu me aproximo. Aí o Pai fala, opa, no seu nome, Vinícius, você não podia muita coisa não. Você está dando umas rateadas por aí. Você está dando umas vaciladas por aí, Vinícius. Mas no nome de Jesus, eu vou ouvir sua oração. Fala aí o que você tem para me falar. O que você quer falar comigo? Então, queridos, primeiro princípio, orar ao Pai em nome de Jesus. Você está entendendo isso aqui? Tá ficando claro para você? Gente, o bom da live é que a gente consegue comunicar também. Então, se tiver alguma questão, coloca aqui nos comentários. Se teve alguma dúvida,
pensou alguma coisa, não entendeu direito alguma coisa, coloca aqui. Live no Instagram, a gente tem essa troca. Então pode colocar, que eu tô na medida do possível olhando, tá? Então o primeiro princípio é orar ao Pai, em nome de Jesus. Segundo princípio, vamos lá, você que está anotando, junto comigo, anota aí, ó. Segundo princípio, orar de acordo com a palavra. Orar de acordo com a palavra. Segundo princípio da oração, orar de acordo com a palavra. E o texto que eu quero ler com você é primeira carta de João, agora não é o Evangelho de João. Primeira carta de João 5,14. Então vou escrever aqui, ó. 2. Orar de acordo com a palavra. Primeira carta de João 5,14. Olha aí o texto da palavra de Deus. Primeira carta de João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha isso. Lê de novo aí. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, queridos, João agora nos ensina muito sobre oração, né? Agora ele está nos ensinando que para termos nossas orações atendidas, precisamos orar segundo a vontade de Deus. Minha pergunta de Enem para você, meus alunos entendem isso. Onde nós compreendemos a vontade de Deus? Como nós vamos conhecer a vontade de Deus? Em que lugar nós vamos encontrar a vontade de Deus? Na palavra de Deus, na Bíblia. Aqui nós encontramos a vontade de Deus. Por isso que eu estou dizendo que o segundo princípio é orar de acordo com a palavra. Por isso precisamos compreender a palavra. Por isso precisamos entender a palavra. Aqui na nossa igreja, os voluntários da intercessão, eles são orientados a fazerem o Revaiá, que é o nosso seminário. Por quê? Porque quando eu conheço a palavra, eu não oro o que eu acho. Olha isso. Quando eu conheço a palavra, eu oro a vontade de Deus. Irmãos, tem alguns momentos na minha vida, eu não coloco Deus contra a parede não, tá? Longe de mim isso. Mas eu pego o texto da Bíblia e falo, ó, tá aqui escrito. Foi o Senhor que falou, foi eu não. Alguns momentos da minha vida de oração, no meu relacionamento com Deus, tô falando eu, não tô falando você não, tô falando eu. Eu, diante de Deus, em alguns momentos, pego os textos bíblicos e falo, Senhor, aqui ó, tá escrito aqui, foi o Senhor que falou isso, não foi eu que falei não. Eu só tô repetindo aquilo que o Senhor falou. E se o Senhor falou, eu quero viver isso. É desse jeito que eu quero viver na minha vida. Então, quando eu compreendo a vontade de Deus, eu oro a vontade de Deus, eu tenho resposta. Tem gente que não está tendo resposta na oração porque está orando o que acha. Está orando a sua vontade. Então, quando eu oro a vontade de Deus, eu sei o que Deus quer. E como eu disse para você lá atrás, mais interessado do que você está em receber resposta, está Deus em te responder. Então, se você tem interesse em receber resposta, Deus tem interesse maior em responder você. Então, queridos, compreender a vontade de Deus me faz orar a vontade de Deus. E de acordo com o texto que a gente já leu, quando eu oro a sua vontade, Ele me ouve. Então, segundo princípio da oração, orar de acordo com a palavra. Queridos, muita gente está entrando depois, e eu quero dizer, nós estamos numa live de ensino, né? E eu estou falando sobre
os princípios da oração. O tema hoje é crescendo em oração. Então tem os princípios da oração. Primeiro princípio, orar ao Pai em nome de Jesus. E o segundo princípio, orar de acordo com a palavra. Eu vou deixar essa live depois salva. E esse ensino é muito poderoso. Depois você que entrou depois, vai lá, acessa o início da live. E pode compartilhar com mais pessoas, com seus grupos, onde você quiser. Eu tenho certeza que esse ensino vai mudar muito a nossa vida de oração. Terceiro princípio da palavra. Terceiro princípio da palavra. Da palavra não, da oração, né? Permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. João, olha João de novo aí, gente. João 15, 7. Terceiro princípio da oração. Permanecer em Cristo. João 15, 7. Mesmo você que já fez o Revaiar, que já teve esse ensino, é importante a gente revisitar isso, de tempos em tempos. Eu mesmo amo pegar minhas apostilas antigas, minhas anotações da época de seminário, eu amo. Então, é muito bom poder fazer isso. Então, de tempos em tempos, a gente está revisitando isso. João 15, 7. João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha isso. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, terceiro princípio, permanecer em Cristo. Isso fala em estar em união com Ele. Permanecer com o Senhor. Estar em relacionamento com Ele. Ah, Vinícius, Deus não ouve a oração do ímpio? Querido, Deus tem poder de fazer o que Ele quiser. Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele é Deus. Mas Jesus nos ensina que um dos princípios para a oração respondida é permanecer nele. É estar com Ele, em relacionamento. É estar com Ele e ter a palavra dele em nós. Então, permanecer em Cristo é um princípio da oração. Quarto princípio, vou tentar adiantar aqui, porque tem algumas coisas para a gente falar ainda, e eu estou empolgado. Crer que recebemos. Crer que recebemos. Irmãos, isso aqui, vê que não está no futuro. Não está. Crer que vamos receber, ou que receberemos. É crer que recebemos. Então, está até no passado. Não é nem no presente. Não é? Recebemos é passado. Não é algo que vai ficar na frente. Mas é aquilo que já está acontecendo. Olha aí, ó. Marcos 11, 23 e 24. Crer que recebemos. Marcos 11, 23 e 24. Vai lá no texto comigo, por favor. Marcos 11, 23 e 24. Você que está anotando, anota tudo aí. Depois você posta lá, me marca, que eu gosto de ver, gosto de repostar. Ó, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Você vê que primeiro no versículo 23, ele fala sobre crer que acontecerá. Crer que fará.
Porque a manifestação nem sempre é agora. A manifestação, em alguns momentos, é para frente. Mas o crer que já recebi é agora. Então, a cura, ela pode se manifestar daqui a um tempo. Mas eu creio que quando eu oro, eu já recebi, eu já tenho. Então, é crer que eu já tenho. Crer que eu já recebi. Então, o quarto princípio da oração é crer que recebemos. Eu não posso colocar isso para o futuro. A fé, nós temos aí, irmãos, uma série de lives de fé no mês de agosto desse ano. 5 sextas-feiras nós falamos sobre fé. Tá lá no YouTube, inclusive. Deixei salvo no YouTube. Tem uma playlist lá no meu canal do YouTube. Depois você pode ir lá. São mais de 8 horas de ensino. Nem eu me dei conta. Mas mais de 8 horas falando sobre fé. A fé não olha para o futuro. A fé olha para o agora. A fé não aguarda. A fé já tem. A fé crê que já tem. Que já recebeu. Então, quando Jesus está dizendo assim, ó. Isso é a palavra de Jesus. Quando você ora, quando você pedir em oração, você pode crer que fará. Mas você tem que crer que já recebeu. Então, uma pessoa que ora crendo que já tem, essa tem a resposta. Pode manifestar mais à frente, mas ela já sabe que tem. Ela já sabe que recebeu. Ela já sabe que é dela. Então, uma pessoa que ora com fé, ela já tem a resposta. Ela não está aguardando a resposta. Ela já tem a resposta. Ela já recebeu a resposta. É dela. Então, a pessoa que ora crendo, ela agora ora em fé, sabendo que já recebeu. Aí, dentro disso, tem algo que eu quero te ensinar. A fé, ela só pede uma vez. Quando eu comecei a minha jornada com essa palavra, há mais de 10 anos, eu tive uma mentora, que é uma mulher de Deus ainda hoje na minha vida, que é a Elifelete. Muitos de vocês conhecem a Elifelete. Minha mãe do coração, espiritualmente falando, me gerou, de verdade, me gerou e me deu a luz. Muito do que eu vivo hoje eu aprendi com essa mulher. Ainda mais nesse ambiente de oração. E a Eli, há mais de 10 anos, deve ter uns 11 anos, eu acho. Ela falava isso. Se você ora 2 vezes por uma coisa, você orou 2 vezes sem fé. Se você ora 7 vezes por uma coisa, você ora 7 vezes sem fé. Porque a fé, ela só pede uma vez. Olha isso. Pega isso. A fé só fala uma vez. Ah, Vinícius, então eu não posso orar de novo? Pode. Mas quando você sabe que você recebeu, você não ora pedindo, porque você já tem. Não faz sentido eu orar pedindo uma caneta azul se eu sei que eu já tenho uma caneta azul. Se ela é minha. Ah, Senhor, eu queria tanto uma caneta azul. Me dá uma caneta azul. A caneta aqui, ó. Tá aqui. Ah, Senhor, eu queria uma caneca da Vitória. Aqui, minha caneca da Vitória. Ah, Senhor, eu queria um copo de água. Se eu já tenho, se já é meu, não faz sentido pedir por isso novamente. Então, o que você tem que fazer? Agora, quando você for orar, mesmo que não tenha manifestado ainda, você vai orar agradecendo. Então, se você for orar 7 vezes por um mesmo assunto, uma vez você ora pedindo, 6 você ora agradecendo. Tá entendendo isso? E como que você vai agradecer? Pai, obrigado, porque eu já tenho a resposta dessa oração. Pai, obrigado, porque eu já tenho essa resposta. Então, quando eu quero a caneta, eu oro pedindo a caneta. E mesmo que ela não tenha se manifestado ainda, das próximas vezes eu vou orar agradecendo pela caneta. Você está entendendo isso aqui? Tá ficando claro para você?
Tá tudo bem com você até aqui? Qualquer coisa você bota aqui nos comentários que a gente resolve. Mas crendo que recebeis. Eu posso não estar vendo ainda, mas eu creio que já é meu. Então agora eu já vou orar agradecendo por isso. Eu não vou pedir mais, eu vou agradecer, porque eu sei que já tenho. Então, quarto princípio, crer que recebemos. Crer que recebemos. Quinto princípio, aí o caldo começa a engrossar. Quinto princípio, perdoar. Perdoar é o quinto princípio. Simples assim. Aí é o mesmo texto de Marcos 11 aí, ó. Perdoar. Marcos 11, 25. Olha aí, continua o texto. Se você não fechou a Bíblia, tá aí, ó. E quando tiverdes orando, ele tá falando de oração. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, qual que é o quinto princípio? Perdoar. Irmãos, a falta de perdão impede a bênção. Falta de perdão impede a resposta. Irmãos, e quem está falando isso não sou eu, é a palavra. Jesus vai dizer, até quando ele vai falar de entregar oferta. Quando você for entregar a oferta, se você tem alguma coisa contra seu irmão, vai lá, se conserta, depois você traz sua oferta. Deus não recebe de um coração ofendido. Porque a ofensa é uma arma do diabo. Deus não trabalha com a ofensa. Quem trabalha com a ofensa é Satanás, é o diabo. Quem gosta de ofensa é Satanás. Deus não trabalha com a ofensa. Então, um coração ofendido precisa ser curado, precisa se consertar, para que Deus possa ouvir a oração. Irmão, é difícil? É difícil. Mas perdão não é sentimento, perdão é decisão. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Como que você perdoa? Primeiro, decidindo perdoar. Você não vai sentir vontade de perdoar. Não vai. Se você esperar vontade, você nunca vai perdoar. Como é que você perdoa? Decidindo. Outra estratégia para você perdoar? Orando por essa pessoa. Ai, que coisa linda, é bom. É bom porque isso quebra o nosso ego. Orar por quem te ofendeu quebra o nosso ego. Quebra, quebra, quebra. A gente fica em cacos. A carne não quer isso. As emoções não querem isso. Mas o Espírito quer. Porque o Espírito sabe que a falta de perdão impede a resposta da oração. Você quer escrever isso aqui? Escreve aqui. Escreve aqui, ó, no comentário. Escreve aí, ó. A falta de perdão impede a resposta da oração. A falta de perdão impede a resposta. Eu vou escrever também. Escrevi aqui no meu material, vou escrever também. A falta de perdão impede a resposta. Vai lá, gente. Escreve aí, sabe por quê? A gente vai começar a quebrar esse ego agora. Vamos começar a quebrar esse nosso Deus interior agora. Vamos começar a atacar o nosso ego agora. A falta de perdão impede a resposta da oração. É sério, é grave. Por isso nós precisamos entender. É um princípio da oração. Sexto princípio, a gente está caminhando para o final. Sexto princípio. Depender da ajuda do Espírito.
Sexto princípio, depender da ajuda do Espírito. E o texto que eu quero ler com você, Romanos 8. Eu amo esse texto de Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Isso mesmo, gente. Sexto princípio da oração. A gente já está acabando, fica mais um pouquinho. Depender da ajuda do Espírito. Raquel escreveu isso lá atrás, né? Oramos ao Pai, em nome do Filho, com a ajuda do Espírito. E é verdade. Romanos 8, 26 e 27. Café gelado já. Depender da ajuda do Espírito. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste. Essa palavra assiste não é ver, é ajudar. Tá? É ajudar, é apoiar. Não é ver, não é olhar. Não é o Espírito tá olhando, tá assistindo, tipo assistindo novela. Não é isso. Está ajudando, suportando, apoiando. Essa palavra, ela diz sobre chegar junto, estar junto. Então, quando você está orando, o Espírito, cola com você. Por isso que a gente não ora para o Espírito. Porque é o Espírito que nos ajuda a orar ao Pai. Então, a gente tem a ajuda do Espírito, ó. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Essa palavra aqui, intercede por nós, às vezes confunde, porque tem gente que acha que é o Espírito que ora. Não é o Espírito que ora, você que ora. O Espírito ajuda na oração. Ele leva a oração ao Pai. Mas quem ora é você. Quem tem que falar é você. O Espírito leva a oração. Com gemidos inexprimíveis. Aqui a gente fala, entende também sobre a oração em línguas. E aí é isso que eu falo. Tem gente que acha que é o Espírito que vai orar em línguas. Quem ora em línguas é você. Quem abre a boca e fala as línguas estranhas é você, não é o Espírito. Não é o Espírito que vai te tomar para você orar. Não, é você que ora. A oração é sua, mas é o Espírito que leva essa oração ao Pai. É Ele quem te ajuda, intercedendo, levando esse clamor ao Pai. Mas a oração é sua, é você que ora. Ele só te ajuda. Então o Espírito nos ajuda, por isso que precisamos depender. Aí eu amo o versículo 27 que ele fala: é aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então a mente do Espírito, Deus sabe, Deus conhece. E aí a gente vai ver que é segundo a vontade de Deus. Por isso, irmãos, aí a gente volta lá no nosso segundo princípio: orar de acordo com a palavra, orar de acordo com a vontade. Quando você ora com o Espírito Santo, por não saber como orar, o Espírito te ajuda a orar a vontade de Deus. E ele intercede por nós segundo a vontade de Deus, porque o Espírito conhece a vontade de Deus. Quando a gente fala sobre a oração em línguas, a gente entende isso aqui. Porque quando você ora em outras línguas, você fala em outras línguas, você não sabe o que você está falando. A oração em línguas é uma oração em mistérios até para você mesmo. Mas quando você ora em outras línguas, você cede essa oração ao Espírito. É você que ora, não é o Espírito. Mas o Espírito pega essa oração, te ajuda. Te ajuda a orar a vontade de Deus. Mesmo sem saber, porque a mente não entende, você está orando a vontade de Deus, a vontade do Pai. E o Espírito está levando essa oração ao Pai. E o Pai ouve, o Pai atende, porque por meio da ajuda do Espírito, você está orando a vontade do Pai. Orando a vontade de Deus. Então, depender do Espírito na oração nos ajuda a ter a oração certa. Por isso que a gente diz que a oração em línguas é a oração perfeita. Porque quando eu oro em outras línguas, eu não oro o que eu acho. Quando eu oro em português ou em inglês, japonês, o idioma que você fala, eu oro o que eu conheço. Pai, essa caneca branca.
que eu comprei em Niterói. Então eu sei, eu oro que eu sei sobre isso. Mas quando eu oro em outras línguas e o Espírito leva essa oração, ele me ajuda nessa oração, ele pode orar, exemplo, muito básico esse exemplo, bobo. Essa caneca que foi comercializada em Niterói, mas que foi fabricada na cidade do Rio, que foi fabricada por João Pereira da Silva. Um exemplo, estou te dando um exemplo bobo. Eu não sei disso, eu não tenho essa informação. Mas o Espírito que conhece a mente de Deus, ele sabe. Então tem coisas, irmãos, que nós não sabemos, mas o Espírito sabe. E quando nós cedemos nossa oração ao Espírito, quando nós cedemos tempo de oração em outras línguas, quando você investe tempo orando em outras línguas, você está dando ao Espírito esse acesso e ele pode levar essa mensagem perfeita ao Pai. Ele pode levar essa mensagem perfeita àquele que ouve e que vai atender a sua oração. Outro texto que eu quero rapidamente ler com você, que a gente já está caminhando para o final da nossa live, a gente sempre termina 9 horas, hoje a gente vai passar alguns minutos, mas fica aqui, porque esse assunto é maravilhoso. Primeira carta aos Coríntios 14, versos 14 e 15. Você que está anotando, anota aí, ó. O texto fala assim, ó, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Eu acho que eu vou trazer a Gisele Tafner um dia aqui nessa live para a gente falar só sobre oração em línguas. Vou ver com ela quando que ela pode, sexta-feira de manhã, para a gente falar só sobre oração em línguas, porque isso aqui tem um leque absurdo. Olha o texto, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Olha só o que ele está falando. Orar com o espírito e orar com a mente. Orar com a mente é orar na sua língua, no português, no inglês, daquilo que você entende. E orar em espírito é orar em línguas. Então ele está falando assim, ó, quando eu oro em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente não entende, fica infrutífera. Então o que ele está falando é, tem tempo de orar com a mente e tem tempo de orar com o espírito. Tem hora que é para orar com entendimento e tem hora que é para orar sem entender mesmo. Hora que é para orar pelo espírito. Orar com o espírito. Então a oração perfeita é essa oração do espírito. Então no nosso momento de oração, nós precisamos, muitas vezes, nos dedicar a tempo de oração em outras línguas. Porque quando você ora em outras línguas, seu espírito ora e você fala a vontade perfeita de Deus para você. Você pode não saber, não entender, não compreender, mas é o Espírito que está levando essa oração. Volto a dizer, você que ora, mas o Espírito leva essa oração ao Pai. Ok, gente? Eu vou mandar mensagem para a Gi daqui a pouco, porque ela tá nessa loucura que amanhã ela tem a imersão dela. Vou falar com ela essa semana para ver quando que ela consegue uma sexta-feira de manhã pra gente estar junto aqui e a gente falar só sobre oração em línguas, porque esse assunto é maravilhoso. Número 7. Eu até já tenho uma live com a Gisele de oração em línguas aqui no meu Instagram. Tá salva. Mas vamos atualizar isso, né? Vamos atualizar. 7º princípio, é o último princípio que a gente vai falar hoje. A gente já tá acabando nossa live. Fica aqui, não vai embora. Último princípio. Conhecer a nossa posição. Conhecer a nossa posição. Conhecer a nossa posição. E qual que é o texto que eu quero ler com você? Primeira carta de Pedro 2, 9 e 10. Então nós estamos nessa live de ensino, nessa sexta-feira, falando sobre os princípios da oração. Porque oração tem princípios na palavra. E nós precisamos conhecer esses princípios para termos nossas orações respondidas. Então falamos sobre 6 princípios já, estamos no 7º, que é o último princípio. Eu vou deixar essa live salva, depois você vai lá, pega de novo, assiste mais uma vez. Você que chegou no meio do caminho, assiste o início.
Anota o máximo de coisas que você pode. Encaminha para todo mundo. Me ajuda a compartilhar essa mensagem que vai revolucionar a nossa vida de oração. 7º princípio, conhecer a nossa posição. Primeira carta de Pedro, 2, versos 9 e 10. Olha isso. Segunda Pedro, 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois. Aí ele vai dizer quem nós somos. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Você leu aqui o texto comigo? E você viu ele dizendo que nós somos bichinhos de Jacó? Você viu ele dizendo que eu sou pobre, cego e nu? Você viu ele dizendo que eu sou pecador, falho, miserável? Não vê. Ele vê, o texto está dizendo que nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não éramos povo, mas somos. Passado não éramos, mas no presente somos. No passado não tínhamos alcançado misericórdia, mas no presente temos alcançado misericórdia. Então, para que tenhamos nossa oração respondida, precisamos conhecer nossa posição, o lugar que nós estamos hoje. Tem gente que gosta desse Senhor, eu não sou nada, eu sou pó, pecador, falho, miserável. A palavra, irmão, você precisa entrar no Revaiar. Se você ora assim ainda, você precisa vir para o Revaiar, porque no Revaiar você vai entender muito melhor isso aqui. Mas, queridos, não dá para a gente se apegar àquilo que a palavra não diz sobre nós. O que a palavra diz sobre nós é isso aqui. E conhecendo o seu lugar, você se posiciona nesse lugar e agora fala ao Pai, em nome de Jesus, e Ele te ouve, Ele te atende, porque esse é o seu lugar. Ele te deu um lugar. Então, para termos nossas orações atendidas, respondidas, precisamos também conhecer a nossa posição. A Carla falou, Revaiar muda toda a visão. Muda. Nossa mente muda. Não é o Revaiar em si, é a palavra. Mas é nesse lugar do Revaiar que a gente aprende a palavra e a gente tem nossa vida transformada. Eu tive minha vida transformada aqui. Eu sou outra pessoa e eu vivo outras realidades hoje porque encontrei com a palavra. Então, o último princípio é conhecer a nossa posição. Eu quero que você saiba de uma coisa. Deus não trata você da forma que você se vê. Deus trata você da forma que você é. Deus não trata você como você se vê. Deus trata você como você é. Ele olha para você, sabe quem você é e ele trata com você nesse jeito, nesse lugar, sabendo quem você é. Não quem você acha que é. Não o que dizem sobre você. Mas é quem você de fato é. Por isso precisamos da palavra. Por isso precisamos crescer com a palavra. Porque a palavra de Deus revela quem eu sou. Ela revela quem Deus é. Mas ela revela quem eu sou. E me faz andar de acordo com a vontade de Deus. Amém, gente? Então nessa manhã, nessa sexta-feira, live da palavra, crescendo em oração, nós aprendemos sobre os 7 princípios da oração. Eu vou recapitular rápido, porque a gente está acabando. Lá no início eu disse, oração não é instintiva, oração não é só falar. Oração é estabelecer relacionamento, comunhão. E existem princípios para a oração respondida. E quais são os 7 princípios? 1. Orar ao Pai em nome de Jesus. 2. Orar de acordo com a palavra. Permanecer em Cristo. Crer que recebemos. Perdoar. Depender da ajuda do Espírito. E conhecer a nossa posição. Esses são os 7 princípios da palavra de Deus.
Orando com base nesses 7 princípios, nós teremos nossas orações atendidas. Então esse ensino para você é para mudar a sua vida, revolucionar a sua vida de oração. Então, anota isso, guarda isso e sempre que for possível, revisita isso, leia novamente, volte para esse tempo, então tenha a sua vida alinhada à palavra. E aí eu quero pedir para você, se você lembra de alguém que não assistiu a live, não pôde estar, compartilha. Eu vou acabar aqui, vou salvar a live, vou deixar salva. Compartilha, envia para os seus grupos, envia para os seus contatos. Se você fez um print meu, posta lá. Se você anotou alguma coisa, tira uma foto e posta lá. Faz isso, porque isso vai não fazer meu nome ser conhecido, não é isso, mas vai levar a mensagem da palavra. E é essa mensagem da palavra que transforma. E muita gente vai ter sua vida transformada quando nós nos posicionarmos da forma correta. Você pode compartilhar. Esses dias eu recebi um testemunho de alguém que chegou na minha live porque compartilharam. E a pessoa no dia estava pedindo uma resposta. E na live ela recebeu a resposta de Deus. Então, você pode ser resposta para alguém. Você pode ajudar alguém a ter sua vida transformada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar essa live e vou colocar no YouTube. Porque tem gente que não consegue acessar no Instagram, mas vai conseguir acessar no YouTube. Depois eu vou colocar nos meus stories e você pode compartilhar lá. Aqui, ó, Raquel pedindo para eu dar um sorriso pro print. É, porque eu saio sempre fazendo careta. Aí, ó, live da palavra. Vem crescer com a palavra. Vem, gente. Vambora. Eu quero você aqui comigo toda sexta-feira, 8 da manhã. Eu vou colocar essa live salva, vou botar no YouTube, vou postar também lá no Story. Vai lá, curte, comenta, compartilha, manda para o máximo de pessoas. E sexta-feira que vem tá certo, 8 da manhã, a gente tá aqui na nossa live da palavra. Fica na paz, uma excelente sexta, um excelente final de semana. E vamos juntos crescendo com a palavra de Deus e crescendo em oração. Fique na paz, até a próxima.